As primeiras luzes da manhã mal tocavam os campos úmidos de São José da Boa Vista, no interior do Paraná, quando o sitiante Oldemar Ribeiro ouviu o som que já o atormentava havia semanas. Madeira quebrando, cercas cedendo, animais correndo em disparada. Era como se um pequeno furacão tivesse descido sobre o pasto sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar e sempre pelo mesmo motivo. O potro selvagem. Oldemar saiu da varanda com a respiração curta, enrolado no casaco grosso para enfrentar o frio cortante da serra. O vento soprava forte entre as araucárias, trazendo aquele cheiro de mato molhado misturado com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ele apertou o chapéu na cabeça e caminhou rápido até o curral do fundo. Ali, viu a cena de novo. As tábuas arrancadas, a corda do tronco arrebentada e os bois espremidos num canto, como se rezassem para não serem os próximos. O potro selvagem, aquele maldito potro, tinha atacado outra vez. Não era maldade, não era doença, era pura fúria. Uma fúria que Oldemar nunca entendeu e que ninguém na região ousava enfrentar. O animal tinha sido abandonado meses antes por um tropeiro desconhecido. Desde o primeiro dia, atacava tudo. Gente, gado, galinhas, cães. Não aceitava sela, corda, voz humana, sombra humana. Um bicho possuído. E o pior, era forte. Forte demais. Oldemar suspirou, apoiando as mãos no joelho, como quem carrega anos a mais do que realmente tem. Isso não vai dar certo, meu Deus. Esse bicho ainda vai matar alguém. Quando ergueu a cabeça, o potro estava ali, a uns 30 metros, parado entre a neblina baixa que subia do capim. Um animal grande para a idade, musculoso, o pelo castanho escuro brilhando mesmo sem sol. A crina desgrenhada como se a própria mata tivesse moldado sua rebeldia. Os olhos, esses eram outra história. Olhos de fera. Olhos de alguém que nunca confiou em nada. Oldemar eriçou a pele. Vai embora, criatura. Vai embora antes que alguém te faça mal. Mas o potro não recuou. Não avançou. Ficou ali, respirando forte, bufando, rasgando o chão com o casco, como um desafio silencioso. O silêncio entre eles era tão tenso que parecia que o chão inteiro esperava para ver quem se moveria primeiro. Então, um som diferente cortou o vento. Passos leves, pequenos. Oldemar virou-se rápido. Um menino vinha descendo pela trilha. Era o garoto da casa da colina, Samuel, o filho da costureira Ruth. Um menino magro, de olhos grandes e silenciosos. Silenciosos num sentido literal. Samuel não falava. Nunca tinha falado. Nenhum oi, nenhum mãe, nada. A médica dizia que era trauma profundo desses que travam a alma inteira. E Samuel vinha caminhando, direto para o potro. Oldemar arregalou os olhos, o coração engasgando na garganta. Samuel, pare! Pare aí, pelo amor de Deus! Mas Samuel não parou, nem olhou. Continuou andando, firmemente, calmamente, como se estivesse indo encontrar um velho amigo. O potro levantou a cabeça, tenso, bufou alto, bateu o casco no chão. A qualquer segundo poderia correr, atacar, matar. Oldemar correu alguns passos, desesperado, mas sabia que não chegaria a tempo. Não havia como alcançar o garoto antes que o potro reagisse. E então, o impossível começou. O garoto parou a 3 metros do animal. Não fugiu, não tremeu, não ergueu as mãos para se proteger, apenas olhou. Olhou fundo como quem enxerga dentro do outro. Olhou como se visse dor, não fúria. E o potro, gigante, nervoso, assustado, recuou meio passo. Oldemar quase caiu de joelhos. Meu Deus, o que é isso? Samuel esticou a mão devagar, com cuidado, com uma delicadeza que parecia pertencer a alguém muito mais velho. O potro bufou, virou a cabeça de lado e, como num gesto impossível para quem atacava tudo, aproximou o focinho da mão do menino. Oldemar levou a mão à boca. O potro, o animal que ninguém conseguia tocar, o bicho indomável que aterrorizava a região inteira, estava ajoelhando,
diante de um menino que nunca falou uma palavra. E enquanto o garotinho encostava a mão na testa do animal, a neblina começou a subir ao redor deles como um véu silencioso, como se a própria serra soubesse que algo sagrado estava acontecendo ali. E Oldemar entendeu pela primeira vez que aquele potro não era apenas selvagem, ele estava ferido, por dentro, e Samuel, de algum jeito, era o único que podia alcançá-lo. O silêncio que pairou depois daquele toque parecia coisa de outro mundo. O potro permanecia ajoelhado, a respiração ainda pesada, mas não havia ameaça no olhar, apenas espanto. Samuel mantinha a mão estendida, sem medo, sem pressa. E onde a mão dele tocava, o animal parecia descansar, como se encostar naquele garoto aliviasse um peso antigo. Oldemar, ainda sem fôlego, finalmente conseguiu se aproximar. Samuel, devagar, devagar. Mas o menino sequer se moveu para olhar o sitiante. Era como se nada além do potro existisse. E então, como se despertasse de um sonho, o animal se ergueu devagar, não em ataque, mas em rendição. Baixou a cabeça até quase tocar o chão, as orelhas inclinadas para trás, o corpo inteiro mostrando submissão a um ser humano pela primeira vez desde que chegara ao vale. Quando Samuel afastou a mão, o potro deu um passo atrás, mas não fugiu. E isso, para Oldemar, foi o verdadeiro milagre. Em menos de 2 horas, a vila inteira sabia do ocorrido. No mercadinho, na venda, na fila do leite, nos bancos da praça, não se falava de outra coisa. O potro ajoelhou para o menino mudo. Não pode ser. Esse bicho queria matar todo mundo. Será que o menino tem algum dom? O bicho deve estar doente. Isso é aviso. Eu estou dizendo, a serra está avisando alguma coisa. No meio da confusão, Ruth, a mãe de Samuel, foi chamada às pressas na venda de seu Adelino, onde as mulheres da vila a cercaram com perguntas. Ruth, você sabe explicar? Ele conversou com o bicho? Ele falou alguma coisa? Ele não ficou com medo? Ruth, com o avental ainda cheio de linha e pó de tecido, só conseguia balançar a cabeça. Samuel, não fala, vocês sabem disso. Mas ele não gritou, não chamou, nada, nada, respondeu ela com os olhos cheios de água. Mas, quando ele voltou para casa, ele estava sorrindo. O silêncio caiu como um peso. Aquele menino nunca havia sorrido desde o acidente com o pai. Nunca. Enquanto a vila fervilhava, Oldemar tomou uma decisão. Precisava descobrir mais sobre o potro. Precisava entender por que um animal tão agressivo tinha reagido daquele jeito ao toque de um menino. Pegou a caminhonete velha, enfiou o cachorro no banco do passageiro e seguiu pela estrada de chão que levava ao pasto, onde o potro tinha sido visto pela primeira vez meses antes. Um trecho isolado, escondido entre araucárias altas, onde tropeiros às vezes deixavam animais. Encontrou ali marcas que já tinha visto outras vezes, mas que agora faziam sentido. Cicatrizes no tronco de uma araucária, cordas rasgadas, ferragens quebradas, sangue seco no chão. O potro tinha sido espancado, amarrado, forçado. Não era selvageria, não era agressividade natural. Era dor, dor presa, dor profunda. Dor que o mundo inteiro tentou domar na base da violência e só piorou. Oldemar engoliu seco. Agora entendia a fúria. Agora entendia o medo. O potro não atacava, se defendia. Voltou para casa mais tarde, o peso da descoberta ainda ardendo no peito. Ao chegar no curral, encontrou Samuel lá, sentado no tronco da cerca, olhando o potro à distância. Não havia ninguém que o tivesse trazido. O menino vinha sempre sozinho, silencioso como o vento frio da serra. O potro, ao vê-lo, não bufou, não se armou, não recuou, apenas ergueu a cabeça. Oldemar respirou fundo. Samuel, está tudo bem. Você pode descer aí, mas com calma. O menino desceu. Andou até o potro e o milagre aconteceu de novo. O animal inclinou a cabeça e deixou que Samuel encostasse a mão em sua testa.
Um gesto que valia ouro, um gesto que nenhum peão, nenhum tropeiro, nenhum adulto tinha conseguido arrancar daquele bicho. Oldemar se aproximou a 2 metros, mas quando deu mais um passo, o potro levantou o casco. O aviso era claro: não chega perto, mas Samuel levantou a mão pequena como se pedisse calma ao animal, e o potro abaixou o casco. Oldemar ficou sem ar. Samuel, como você faz isso? Como ele entende você? O garoto virou o rosto devagar, olhou para Oldemar e pela primeira vez transmitiu algo sem falar, um olhar que dizia tudo. Eu sei como ele se sente. Oldemar estremeceu. Sabia do acidente. Sabia da dor que Samuel carregava. Sabia do silêncio que o menino nunca conseguiu quebrar. 2 almas quebradas, um menino mudo, um cavalo ferido, e de alguma forma eles se reconheciam. Quando Oldemar voltou à vila naquela tarde, a notícia já corria na rádio local. O potro selvagem foi tocado por um garoto mudo. Os moradores dizem que pode ser um milagre da serra. E isso foi só o começo, pois na manhã seguinte, o potro fez algo ainda mais inexplicável. Samuel chegou e o animal o seguiu, como se tivesse escolhido o menino, como se tivesse encontrado naquele silêncio a primeira voz capaz de acalmá-lo desde que o mundo o feriu. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol romper por completo o nevoeiro das araucárias, Oldemar ouviu passos miúdos atravessando o terreiro. Levantou da mesa onde tomava o café preto e pela janela viu o pequeno Samuel andando em direção ao curral. Sozinho, sem pressa, com aquela calma que não parecia pertencer a um menino de 6 anos. O potro estava lá dentro, parado, a cabeça inclinada para baixo, como se aguardasse algo, ou alguém. E quando Samuel chegou à cerca, o impossível se repetiu. O potro ergueu a cabeça imediatamente, bufou baixinho, não de ameaça, mas de reconhecimento, e caminhou até ele com a firmeza de um animal que sabe exatamente onde pertence. Samuel estendeu a mão. O potro encostou a testa, sem relincho, sem medo, sem fúria. Oldemar saiu da casa apressado. Samuel, olha menino, não chega tão perto. Esse bicho ainda é perigoso. Mas antes que pudesse dar mais 2 passos, o potro virou de lado, posicionando-se entre o menino e o sitiante, como se estivesse protegendo o garoto. Oldemar congelou e entendeu. O potro havia escolhido Samuel, não como dono, não como líder, mas como algo muito mais raro, como a única alma no mundo em quem confiava. A notícia se espalhou como fogo numa plantação seca. Em poucas horas, os homens da vila começaram a aparecer na porteira de Oldemar, formando um círculo de preocupação, curiosidade e medo. O primeiro a falar foi Guido, um peão forte que já tinha cicatrizes suficientes para saber reconhecer perigo. Oldemar, esse potro é doido, não presta, vai machucar o menino. Já devia ter sido abatido faz tempo, completou outro. Um terceiro se aproximou, a voz carregada de certeza. Se você deixar esse bicho por aqui, pode acabar respondendo por tragédia. Oldemar ergueu a mão pedindo silêncio. Eu vi o potro com o Samuel. Ele não machuca o menino. Guido riu com sarcasmo. E daí? Um animal pode aceitar uma pessoa e atacar 10. Outro peão apontou o dedo para dentro do curral. Você vai ser o responsável se esse bicho virar na criança. Esse potro já atacou meio mundo. O clima ficou pesado. Velho discurso conhecido. Medo, ignorância e pressa. Até que uma das mulheres mais antigas da vila, Dona Lourdes, se aproximou devagar, com os olhos fundos e a voz calma, de quem viu mais coisas do que a vida permite contar. Vocês, homens, falam demais e sentem de menos. Aquele bicho tá machucado por dentro, isso sim, e o menino também. Guido revirou os olhos. Não vem com superstição, Lourdes. Ela ergueu o queixo. Superstição não, intuição. O potro não se entregaria para ninguém, a não ser alguém que também foi quebrado pelo mundo. E o silêncio caiu pesado. Era verdade. Todos sabiam, mas ninguém queria dizer. Samuel perdera o pai no acidente que tirou sua voz. O potro perdera tudo no ataque e na crueldade que sofreu antes de chegar ali.
Dois seres feridos que só se reconheciam um no outro. Mas, como sempre, a razão fria falou mais alto. Guido cruzou os braços. Oldemar, você precisa amarrar esse potro. Ou mandar embora, antes que o pior aconteça. Oldemar respirou fundo, o peso da responsabilidade esmagando o peito. Eu não vou prender o bicho de novo, disse ele firme. Prender ele foi o que deixou ele assim. Então vai esperar ele matar o menino? Foi nesse instante que algo aconteceu. O potro, que até então observava tudo em silêncio, ergueu a cabeça e recuou 2 passos, mas não por medo, por alerta. As orelhas pontudas viraram para a mata atrás do curral. A respiração acelerou. O corpo ficou tenso, os músculos vibrando sob o pelo castanho. O potro estava sentindo alguma coisa. Os homens perceberam na hora. Tem bicho na mata, murmurou Guido, já segurando o facão. Oldemar sentiu o estômago afundar. No Paraná, ali naquelas partes, um único animal deixava o gado em silêncio daquele jeito. Onça. Mas não era só isso. O potro, passo a passo, se colocou atrás de Samuel, protegendo-o, como se pressentisse algo que os homens ainda não viam. E então o estalo veio. Um galho grande quebrando, um rosnado abafado. O sinal claro de que havia um predador por perto, e não estava sozinho. O potro relinchou alto, um relincho que mais parecia um alerta. Afastem-se! Os homens se armaram como podiam. Paus, facões, enxadas. E Samuel? Samuel não se mexeu, como se entendesse que o perigo não vinha do potro, mas da mata. Oldemar correu até o garoto, puxando-o para trás. Samuel, vem comigo agora! O potro, ao ver Samuel sendo puxado, deu um passo nervoso, bufando, não para atacar Oldemar, mas porque estava em alerta profundo. O rosnado veio de novo, dessa vez mais perto. E ainda antes que qualquer homem pudesse pensar, o potro fez algo que mudou completamente a opinião de todos ali. Ele se posicionou na beira da cerca, cabeça erguida, peito inflado, não como fera descontrolada, mas como guardião. Como se dissesse, se alguém encostar no menino, vai ter que passar por mim primeiro. E nesse instante, pela primeira vez, até Guido deu um passo para trás. O potro não era ameaça. O potro era escudo, e aquela mata estava revelando que o perigo real era muito maior do que todos imaginavam. O silêncio que caiu sobre o curral era tão absoluto que parecia que até o vento tinha parado para observar. Os bois se agruparam num canto, tremendo. As galinhas sumiram de vista. O cachorro de Oldemar colocou o rabo entre as pernas e correu para debaixo da carroça. E então veio o som, baixo, arrastado, profundo, um rosnado que mais parecia nascer da própria terra. Os homens se armaram como podiam, olhos fixos na borda escura da mata. As araucárias balançavam levemente e entre as sombras algo se movia com a precisão lenta de quem sabe exatamente o que está fazendo. Oldemar engoliu seco. É onça. Só pode ser. Guido levantou o facão, mas as mãos tremiam. Samuel, nos fundos, segurava a cerca com força, os olhos arregalados, mas sem pânico, apenas alerta. O potro, porém, era o mais atento ali. As orelhas tensas, o corpo rígido, o olhar cravado na mata. Ele bufava, não de fúria, mas de aviso. Qualquer um, mesmo sem entender de animais, percebia. Ele estava protegendo o menino. Outra quebra de galho ecoou pela mata. Desta vez, mais perto, muito mais. Então, ela apareceu. Primeiro, só os olhos dourados brilhando entre as folhas. Depois, a cabeça larga emergindo das sombras. Por fim, o corpo inteiro. Musculoso, ágil, com a pelagem marcada por manchas escuras. Uma onça parda adulta. Aquela que andava rondando a região havia meses. Aquela que todos temiam. Os homens recuaram instintivamente. Menos um ser vivo ali. O potro. Ele avançou. Não muito, mas o suficiente para deixar metade do corpo exposto, a cabeça erguida, o casco firme no chão. A onça rosnou. Ele respondeu com um relincho alto, forte, quase desafiador.
Oldemar sentiu os pelos do braço arrepiarem. Aquele não era o potro que atacava a gente, era o potro que ia morrer pelo garoto. A onça deu um passo à frente, corpo abaixado, olhos fixos em Samuel. Era clara a escolha da presa. Criança pequena, parada, vulnerável, instinto puro. A tensão disparou como eletricidade. "Samuel, para trás!" gritou Oldemar, a voz falhando. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o potro se lançou à frente, batendo as ferraduras no chão com força suficiente para fazer a poeira subir. A onça hesitou. Hesitar era raro para aquele tipo de predador. Guido, impressionado, murmurou: "Ele está defendendo o menino." Era a primeira vez que alguém da vila dizia aquilo em voz alta. O potro cresceu sobre as patas dianteiras num gesto de ameaça. Não era ataque, era coragem. Coragem pura de um animal ferido que se recusava a permitir que a dor do mundo engolisse outra alma indefesa. A onça rosnou mais alto, fez o gesto de ataque, curvou as costas. E aí, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Samuel deu um passo para frente. Um pequeno passo, mas o suficiente para que o potro percebesse. Ele girou o corpo, bloqueando completamente o menino. A onça saltou. Por um segundo que pareceu eterno, era morte pura indo direto para eles. Mas o potro ergueu-se nas duas patas traseiras, relinchando num som que cortou o ar como trovão, e atingiu o chão com as patas dianteiras exatamente no momento em que a onça chegaria. A poeira subiu. A onça recuou com o impacto. Os homens gritaram. Samuel fechou os olhos, e quando o pó baixou, a onça estava parada a poucos metros, analisando de novo, mas agora ferida no orgulho. Ela podia matar, era claro, mas o potro tinha mostrado que não seria simples. Um segundo de tensão pura, um terceiro, e então ela virou o corpo. Silenciosa como veio, desapareceu de volta entre as araucárias. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Guido largou o facão, completamente atordoado. Eu nunca vi isso. Nunca vi um potro fazer isso. Outro peão completou. Nenhum bicho enfrenta a onça por humano, só se tiver ligação. Oldemar olhou para Samuel. O menino corria a mão pela crina do potro como se acalmasse o animal. E o potro baixava a cabeça, respirando fundo, como quem só relaxa quando tem certeza de que o pequeno está seguro. Dona Lourdes, que tinha chegado correndo ao ouvir os gritos, levou a mão ao peito. "O animal não protege quem não reconhece", sussurrou. E naquele instante, até o mais cético ali entendeu. O potro não era selvagem, não era louco, não era perigoso, era ferido, traumatizado. E Samuel, com seu silêncio, era o único que via isso, porque ele próprio carregava um trauma tão profundo quanto o do animal. Os homens recuaram, agora com outro olhar. "Velho, esse bicho não pode ir embora", disse Guido, quase com vergonha do que tinha dito antes. "Ele tem que ficar com o menino." Oldemar respirou fundo. Entre alívio e medo, ele entendeu o que isso significava. A vida do potro não estava apenas salva, estava entregue ao único humano que ele confiava. E quando Samuel olhou para os adultos, com a mão apoiada na cabeça do potro, é como se dissesse sem palavras: "Ele não é perigoso, ele é como eu." E mais do que nunca, Oldemar sabia. O futuro daqueles dois estava entrelaçado. O dia seguinte amanheceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio tenso da onça rondando, nem o silêncio das cercas quebradas. Era um silêncio leve. Um silêncio de coisa boa chegando. De algo que a serra parecia guardar há muito tempo e que finalmente começava a ser revelado. Oldemar acordou cedo, mas quando saiu de casa, a cena já o esperava. Samuel estava sentado na sombra da mangueira e o potro, o mesmo que aterrorizara a vila por meses, estava deitado ao lado dele, com a cabeça apoiada no chão, completamente tranquilo. Era uma imagem que desmontaria qualquer dúvida restante. Samuel coçava a base da orelha do potro, e o animal fechava os olhos devagar, num gesto de confiança absoluta. Nem os cavalos domados de Oldemar faziam aquilo com facilidade.
Era como ver um segredo da natureza acontecendo diante dos olhos. Quando o sitiante se aproximou, o potro abriu os olhos e levantou a cabeça atento. Mas bastou Samuel tocar de leve o pelo do animal e ele relaxou novamente, como se o menino fosse a chave para uma porta que ninguém mais soube abrir. Uff! Mas havia uma pergunta martelando na cabeça de Oldemar e também na cabeça da vila inteira. De onde, afinal, aquele potro tinha vindo? O que tinha deixado ele tão quebrado por dentro? E por que reagia daquele jeito apenas ao Samuel? Para tentar entender, Oldemar pegou a caminhonete e voltou ao ponto onde encontrara marcas de corda e sangue na semana anterior. Desta vez, procurou mais fundo, caminhou mais longe pela trilha estreita que serpenteava entre as araucárias tortas. A cerca de 300 metros do ponto inicial, encontrou algo que o fez gelar por dentro, um pedaço de couro rasgado, uma manta de sela despedaçada e uma marca. Uma marca à faca, grosseira, recém-feita. JT. Oldemar sentiu o ar faltar. Havia apenas um tropeiro na região que usava essas iniciais. Joaquim Tavares. Homem duro, conhecido pelos pés de boi, pelo álcool e pela crueldade com animais. Há meses estava rodando estâncias com um grupo de cavalos que tentava vender. Entre eles dizia-se um potro impossível. Um potro que, em sua fúria, teria quebrado a perna de um ajudante e sido espancado em retaliação. E então sumiu, até aparecer no pasto de Oldemar. O sitiante ajoelhou, passou a mão sobre a manta rasgada e viu marcas profundas, como cortes de faca. O potro não era agressivo. Ele estava sobrevivendo, fugindo, ferido de corpo e alma. Quando voltou para casa, carregava um misto de raiva e alívio. Raiva pelo que fizeram com o animal. Alívio por saber que o comportamento dele não era maldade, era medo. E quando chegou, viu Samuel na porteira. O menino fitava o potro trotar devagar pelo pasto, a crina balançando, o sol da manhã fazendo o pelo castanho brilhar como cobre vivo. Oldemar se aproximou devagar. Samuel, o que você viu naquele bicho, hein? O menino não respondeu, como sempre. Mas pela primeira vez, algo mudou. Samuel colocou a mão no peito, depois estendeu a mão na direção do potro. O gesto era simples, simbólico, mas Oldemar entendeu na hora. O menino sentia a dor do animal porque carregava a sua própria. E o potro reconhecia no garoto o mesmo corte invisível. Oldemar respirou fundo, sentindo um arrepio que não vinha do frio. Vocês dois estão curando um ao outro, não é? O menino desviou o olhar. E então, algo absolutamente inesperado aconteceu. Samuel sorriu. Não um sorriso largo, não um sorriso fácil, mas algo leve.